Olá, bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Você já ouviu falar sobre exercícios funcionais? A nova febre nas academias e também entre as celebridades tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil e também na nossa região. Esse tipo de exercício promete tonificar e fortalecer os músculos, além de emagrecer de uma maneira mais prazerosa. Mas será que é isso mesmo? Para falar sobre isso, hoje nós recebemos aqui o professor Istvan Dobransky, ele que é diretor da Faculdade de Educação Física aqui da PUC Campinas. Professor, obrigada pela presença hoje aqui. Para começar nosso bate-papo, vamos primeiro explicar o que é o exercício funcional e qual que é a diferença entre exercício funcional e os exercícios tradicionais aí das academias. Tá. Malu, na verdade, os exercícios funcionais, a ideia é se aproximar um pouco mais dos movimentos que a pessoa realiza durante o seu dia a dia, né? A diferença para as academias, por exemplo, que trabalham apenas com musculação ou com ginástica, embora existam aulas de treinamento funcional exatamente nos horários de ginástica e nesses espaços, muitas vezes, é que esses exercícios, eles acabam focalizando, às vezes, grupos musculares específicos, fazendo algum tipo de movimento que vai trabalhar exatamente algumas fibras musculares num determinado ângulo. Quando a gente vai fazer o exercício funcional, você tem a mudança com relação a essas fibras musculares, porque você vai mudando não só a amplitude articular, mas você vai mudando também a angulação. Então é muito comum a gente encontrar exercícios funcionais que às vezes parecem que são misturas de 2 ou 3 exercícios ao mesmo tempo. Mas não é só uma mistura, na verdade é pensado numa série de critérios que envolve tanto o ligamento quanto o tendão e, logicamente, as fibras musculares, né? E esses exercícios a gente vê principalmente entre as celebridades que elas fazem ao ar livre, quem tem oportunidade acaba fazendo na praia, porque não necessariamente você precisa do aparelho, porque você vai acabar usando a própria força do seu corpo. Mas para quem não mora na praia, por exemplo, a gente que mora aqui em Campinas, como que a pessoa pode fazer esse tipo de exercício? Olha, primeiro, a elaboração do exercício ela não é uma elaboração muito simples. Por quê? A gente escolhe os exercícios para cada pessoa. Pode até parecer uma aula de personal trainer, mas o principal objetivo é fazer uma avaliação da pessoa para que você possa escolher o exercício que é mais adequado, levando em consideração postura, resistência cardiovascular, força, resistência muscular e até nível de flexibilidade também. Isso envolvendo os diversos grupos musculares. Então, quando a gente escolhe uma sequência de exercícios, ela tem que ser pensada exatamente na pessoa, o que a pessoa está precisando, né? Então, para isso, realmente precisaria de um professor de educação física para poder escolher esses exercícios e até para poder fazer uma avaliação. E quais são os resultados dos exercícios funcionais? Porque o grande dilema aí, o que todo mundo fala, na verdade, é que através desses exercícios a pessoa pode emagrecer mais rápido ou ganhar músculos mais rápido, mas na verdade esse não é justamente o objetivo, né, desse tipo de exercício. Mas então quais são os resultados dele no corpo mesmo, esteticamente falando? Olha, todo o exercício tem limitação, todos eles. Se você vai para a musculação, ele vai trabalhar alguns aspectos, outros ele não vai trabalhar. Se você for para a ginástica, a mesma coisa, né? Então, nenhum você vai encontrar completo no sentido de, isso dá conta de tudo. Então, essa é a primeira coisa. E os exercícios funcionais, eles, logicamente, eles vão ter uma limitação dependendo do objetivo da pessoa. Então, se você quer ganhar uma massa muscular muito grande, é capaz, muito provável que talvez você não consiga, né? Você vai ganhar força, vai ganhar o que o pessoal chama de massa muscular, mas é lógico que vai chegar um determinado momento que o peso do seu corpo ou os exercícios que você está usando até com um ou outro aparelho, né, o instrumento com peso, talvez ele chegue numa limitação. Até porque a ideia do exercício funcional é trabalhar a qualidade de vida da pessoa. Logicamente, pelo efeito, a pessoa vai emagrecer, ela vai melhorar o equilíbrio, ela vai melhorar a sua própria percepção, consciência corporal, né? Mas depende muito do objetivo da pessoa. Bom, mas para a gente entender melhor o que é o exercício funcional, nós preparamos uma reportagem para você sobre o CrossFit, uma modalidade que tem ganhado muitos adeptos aqui na nossa região. Veja só.
O CrossFit é o mais novo queridinho das pessoas que buscam maior resistência física. O CrossFit ele é um treinamento de movimentos funcionais, altamente variado e praticado em alta intensidade. Ou seja, a gente vai praticar movimentos que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, que são naturais para o nosso corpo. E cada dia você vai fazer um treino diferente, o que as pessoas buscam muito por causa da motivação que isso traz. Tira aquela mesmice de ficar todo dia na academia fazendo a mesma coisa. Como o treinamento é puxado, as aulas começam com a orientação de como utilizar os instrumentos. Cada movimento é demonstrado antes pelo professor e praticado com menor intensidade para garantir a segurança dos alunos. Isso é muito importante porque o aluno, quando ele vai fazer pela primeira vez, ele ainda não tem a consciência do corpo dele. E aí, praticando, a gente garante que o risco de lesão seja muito menor. Muitas pessoas se arriscam a fazer exercícios como esse sem uma orientação. Pode parecer fácil, mas... André, qual que é o risco de fazer uma atividade como essa sem uma supervisão e orientação de profissional? Bom, essa é uma atividade simples e você vai encontrar esse tipo de equipamento no mercado com facilidade. Os maiores riscos para qualquer exercício, primeiro, estão nas posturas. Então, a primeira coisa importante é quando a gente inicia o movimento lá perto do remo, é a gente manter os joelhos paralelos e a coluna na posição neutra, mesmo que ligeiramente inclinado à frente. Enquanto a gente estica a perna, a gente vai manter a coluna nessa posição e no final puxar o braço, inclinando ligeiramente para trás. A partir daí, o que a gente tem que tomar cuidado são com os excessos. Por exemplo, quando a gente vai para frente, ir muito para frente, perdendo a postura, ou quando a gente for lá para trás, a gente ir muito para trás também, a gente vai estar sobrecarregando a lombar. Fora isso, cada aluno vai poder, na sua casa mesmo, determinar a velocidade que for mais confortável. O que eu digo mais para as pessoas é, ao longo dos movimentos, tentem fazer algo que você se sinta confortável e se você sentir que alguma dor está diferente daquilo que você acha que deveria estar, procure uma pessoa adequada para te ajudar com isso daí. Lembrando que a atividade orientada é o mais importante nisso tudo, mesmo se você for para sua casa fazer alguma coisa. Eu acho que a orientação de um profissional faz toda a diferença para você não se machucar, para você não ter uma lesão e também para o exercício ocorrer, obter o resultado esperado. Que eu acho que é a parte importante, além de você não se machucar, é você também obter o resultado esperado. De forma correta, o CrossFit pode ser feito por qualquer pessoa. Ana Carolina está grávida de 6 meses e realiza o treinamento normalmente. Tem um monte de exercício que durante a gravidez eu não posso mais fazer. Então, com a orientação do profissional adequado, eu pude saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, as limitações para o bebê, para a gestação correr tudo certinho. Professora, a gente viu na reportagem que até mesmo uma gestante ela pode fazer esse tipo de exercício, contanto que seja de maneira supervisionada. Mas o que muita gente sabe é que o CrossFit é um treino bem intenso, na verdade, né? Essa intensidade desse treino pode ser praticada por qualquer tipo de pessoa, uma pessoa, por exemplo, sedentária ou que tem um nível de atividade física pequeno, ela pode aderir a esse tipo de exercício? Olha, essa é uma pergunta muito importante. As pessoas precisam passar por um médico, um cardiologista, porque às vezes a pessoa ela pode ter algum tipo de doença cardiovascular ou pode ter algum tipo de limitação que às vezes até ela desconhece, né? Então esse é um ponto importante, porque as pessoas acham que talvez fazer alguma coisa leve ou muito leve, realmente sim, muito leve até é possível, mas conforme a gente vai fazendo exercícios que envolvam, elevam a pressão arterial, vai elevar bastante a frequência cardíaca. Então, precisa ter um respaldo de que essa frequência cardíaca sendo elevada e essa pressão arterial, ela não possa ocasionar, de repente, um infarto ou algum tipo de problema, né? Então, assim, os exercícios, eles podem ser direcionados para muita gente, mas é lógico que a intensidade do exercício, o esforço que a pessoa faz, a gente precisa de uma avaliação física anterior. O profissional de educação física faz avaliação física, mas essa avaliação cardiovascular, com relação a alguns pontos, aí a gente tem que passar pelo médico, tem que ter o aval dele. E muita gente procura essa modalidade porque quer emagrecer, porque já associar, se o exercício é super intenso, eu vou queimar mais caloria do que se eu estiver numa esteira, se eu estiver numa bicicleta ou fazendo uma musculação. É isso mesmo, professor? Olha, vai emagrecer, com certeza. É lógico que se a pessoa está parada, não faz nada e vai começar a fazer exercício, ela vai emagrecer. Mas mesmo as pessoas treinadas, elas vão sentir que podem perder peso também. Mas depende muito também da associação com a alimentação.
tanto em relação à quantidade, quanto em relação à qualidade dos alimentos e até a frequência com que você come durante o dia. Bom, apesar das vantagens aí do exercício físico, é preciso ter muito cuidado na hora de praticar. Hoje em dia, muita gente segue blogs e dicas na internet de como se exercitar, mas isso pode ser perigoso. Confira só na reportagem. Não, este não é apenas um dia de treino de Bárbara e Samuel. Juntos há pouco mais de um ano, o casal de namorados resolveu unir o útil ao agradável. Formados em fisioterapia e educação física, eles decidiram criar um blog nas redes sociais para dar dicas de saúde aos seguidores. No começo foi para brincar, a gente até postava mais sobre o nosso namoro, a nossa vida. E aí, de repente, conversando, vamos levar informação. E aí a gente começou a levar informação sobre treinamento, sobre algumas frases motivacionais, sobre o que ela faz, sobre o que eu faço, o que é a nossa profissão. E aí tá aí, de repente, uma brincadeira começou a dar certo. Desde então, a rotina de trabalho e de exercícios passou a dividir espaço com postagens diárias no Instagram e no Facebook. Esse é o cenário favorito de Bárbara e Samuel. É da academia que o casal publica fotos e vídeos motivacionais aos internautas. Mas diferente de alguns blogueiros da internet, eles usam o conhecimento adquirido na faculdade para não colocar em risco a saúde dos seguidores. Não é uma brincadeira nem treinar e nem ficar postando coisas. Porque é sério, se o cara se machucar na academia, vai ser problema para a academia, para o professor, e ele vai ter aquela lesão para o resto da vida, por uma bobeira que ele foi seguir lá no Instagram, ou o que seja. Uma pessoa sem embasamento, né? Um hipertenso, por exemplo. Tá lendo uma informação, a pessoa cita um treino e não cita para quê, nem como. Até uma alimentação, alguma receita, alguma coisa. A pessoa treina ou come, ela pode infartar, ela pode ter 1000 problemas. Então, realmente postar uma coisa e escrever que é bom, é fácil. Porque aí a pessoa vai ler e fala, nossa, isso é bom mesmo, então eu vou fazer. Agora, posta o lado positivo e o negativo para ver se alguém vai pensar, eu vou fazer mesmo. O depoimento dos profissionais contrasta com uma realidade da internet. Com o fluxo intenso de informações, algumas pessoas acabam seguindo orientações erradas. Por isso, o casal recomenda. Um conselho, independente da idade, independente de quem seja, como esteja, faça uma atividade física e sempre com a ajuda de um profissional. Isso é o que todo mundo precisa saber. Não importa o que faça, como faça, tem que ter um acompanhamento e tem que pensar na saúde em vez da estética. Eu acho que essa é o que a pessoa tem que. Eu acho que é isso que é o primordial, né? Esqueça o padrão. Todos os meus Seja alunos, o melhor. Eu acho que a gente tem que pensar em ser o melhor de nós mesmos, né? Esquece o padrão da sociedade. Esquece o que todo mundo Tenta mostra. Tirar o melhor de você. Eu acho que isso é o mais importante. A sua saúde. Professor, esse casal aí, na verdade, eles são bem conscientes, né? Mas muita gente acaba nem checando as informações que são publicadas na internet e acaba seguindo aí uma modinha ou tentando fazer algum tipo de exercício. Existe alguma forma da pessoa checar a procedência, entre aspas, desse profissional, saber se ele tem um registro? Existe alguma maneira de checar isso, professor? Olha, é possível checar se a pessoa tem registro ou não, se eu não me engano, pelo site do Conselho Federal de Educação Física. Mas é óbvio que os vídeos, né, as pessoas acabam não investindo, às vezes, muito tempo para checar a veracidade da informação e assim por diante. E a própria internet, na verdade, você pode ter blogs que sejam sérios, pessoas que sejam sérias, mas tem aquelas que não são, e para quem é leigo é muito difícil de saber. Eu particularmente, eu acho bem difícil de saber. Mesmo o Facebook, a gente tem um monte de vídeos. E não dá para... A gente identifica aquilo que dá para ser feito e o que não dá para ser feito. Professor, obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta você confere tudo sobre nutrição funcional. Nós voltamos já já, fique por aí.
Estamos de volta e, conforme eu falei no bloco anterior, nós esclarecemos todas as dúvidas sobre exercícios funcionais. E agora vamos falar sobre nutrição funcional. Para isso está aqui com a gente agora a Vanessa Denadai, ela que é especialista em nutrição funcional. Vanessa, obrigada pela presença aqui hoje. Só para a gente começar a entender melhor, o que é a nutrição funcional e qual que é a diferença entre nutrição funcional e um acompanhamento nutricional tradicional? Então, a princípio a nutrição funcional surgiu para estudar os alimentos funcionais, né? E alimento funcional é todo aquele alimento que, além das propriedades normais de todo alimento, ele tem propriedades a mais, né? Então, ele ajuda, contribui para a manutenção da saúde do indivíduo. E aí a nutrição funcional ela foi se especializando, principalmente voltando para o indivíduo mesmo. Então, a diferença entre a nutrição tradicional e a funcional é que a tradicional engloba tudo. Então, nós vamos falar sobre colesterol, então existe um padrão de tratamento para colesterol. A nutrição funcional, ela visa o indivíduo, então ela não existe uma dieta pronta para indivíduos com colesterol alto. Existe uma dieta para aquela pessoa que tem colesterol. Então, ela avalia o todo, né, o equilíbrio, a individualidade bioquímica de cada pessoa. Muita gente já ouviu dizer que nutrição funcional, na verdade, é tentar transformar o alimento num remédio. Eu não sei se é basicamente isso ou é um pouco exagerado enxergar dessa forma. Então, como eu comentei no começo, os alimentos, tem alguns alimentos, os funcionais, chamados funcionais, são alimentos que têm mais propriedades do que o normal, do que só vitaminas e minerais. Então, esses alimentos apresentam substâncias bioativas que têm uma ação de beneficiar o organismo em algum momento. Então, por exemplo, vamos falar do abacate. O abacate ele tem uma substância que chama beta-citosterol, que tem benefícios na redução do colesterol e tem ação no controle também do cortisol para as pessoas que estão muito estressadas. Então, fora as propriedades naturais de todo alimento, que são, né, os micronutrientes, que são vitaminas e minerais, e os macronutrientes, que são carboidrato, proteína e lipídio, eles têm outras propriedades, outras substâncias que vão favorecer a saúde do indivíduo. E existe um grupo de alimentos que é considerado funcional ou cada alimento tem uma característica que de alguma forma vai ser benéfica para o organismo, vai ser funcional para o organismo da pessoa? Não, com certeza, né? Todo alimento de origem natural que vem da natureza, hoje em dia os estudos estão muito avançados e demonstram que cada alimento tem uma propriedade benéfica funcional para o organismo. Né? Então, quando a gente pensa em alimento saudável, alimento natural, que vem realmente da natureza, as plantas, os vegetais, as frutas, né? As hortaliças. E de que forma que uma pessoa ela entra na nutrição funcional? Nunca se diz que a pessoa está fazendo uma dieta funcional, mas sim uma reeducação alimentar. Mas de que forma que isso é feito? Porque é de uma forma bem individualizada, né? Exatamente. Eu acho que falar em dieta, né? Eu acho que quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa em reeducação mesmo, né? Que a nutrição vai muito além, vai bem nesse sentido de nutrir o organismo, de recuperar o organismo, de buscar um equilíbrio, né? Então, a nutrição funcional é bem voltada para isso mesmo, de, através da reeducação alimentar, a pessoa se equilibrar, né? O equilíbrio do organismo como um todo. Então, às vezes a pessoa tem, a gente brinca que tem a unha encravada, mas como o organismo é um todo, o mesmo sangue que corre no dedão do pé vai atravessar o organismo todo. Então, a gente fala que essa nutrição, ela visa o organismo, o benefício, né, como um todo. Então, se eu tenho um intestino que não está legal, eu tenho depressão, existe uma relação a isso. Então, se eu tenho um problema na tireoide, tem várias coisas. Então, não consigo perder peso. Então, a gente consegue correlacionar várias coisas, as deficiências nutricionais. E para traçar esse perfil da pessoa, para poder indicar que tipo de alimentação ela vai ter dentro dos princípios da nutrição funcional, o que é feito? É um teste? A pessoa tem que fazer algum tipo de exame médico? Ou é mais o questionário que é feito com o paciente? A gente faz uma anamnese, né, que é um levantamento mesmo de histórico da pessoa, de histórico desde a infância, depois um histórico também familiar de patologias e o histórico tradicional da pessoa, o que ela já teve, né, como é que ela faz, como é que é a digestão, como é que é o funcionamento intestinal. Então, essa é uma anamnese padrão. E depois existe alguns questionários que a gente avalia sinais e sintomas. Então, eu tenho queda de cabelo, eu tenho queimação, eu tenho dores de cabeça. Então, tudo isso existe uma relação nutricional com isso, né? E em cima disso a gente faz também exames bioquímicos
para avaliar realmente as carências nutricionais, os desequilíbrios. E Vanessa, muita gente acaba procurando uma nutricionista funcional justamente porque quer o emagrecimento. Mas diante da forma como a nutrição funcional vê os equilíbrios dessa pessoa, as necessidades do organismo dela, não necessariamente ela vai conseguir aquele emagrecimento instantâneo, aquele emagrecimento de 5 quilos por semana, que normalmente revistas de beleza que acabam prometendo. Como que é feito, dentro do acompanhamento da nutrição funcional, uma pessoa que quer perder peso? Como que é feita essa análise? Então, é interessante isso, porque assim, eu não atendo só pessoas que querem perder peso, né? Eu atendo muita gente magra que vem realmente por desequilíbrio mesmo. E cada vez mais as pessoas estão entendendo o quanto é importante a alimentação nesse equilíbrio, né, na saúde, na qualidade de vida. Então, quando a pessoa precisa perder peso, eu sempre tento explicar que a melhor forma de perder peso não é a forma rápida, né? A curto prazo, dietas de moda dá muito certo, a pessoa perde peso, mas ela recupera peso, não tem jeito. O organismo ele é muito esperto e ele é feito para acumular, né? Então, ele não vai deixar a pessoa perder peso e depois, né, manter tão facilmente. É claro que tem pessoas que mantêm, mas de cada um, né? Mas o certo é você eliminar de forma gradativa, até para não perder saúde, né? Então, a gente vai em busca dessa orientação, de estimular a pessoa a realmente a buscar esse emagrecimento mais lento, né? Não uma coisa tão rápida. E falando em emagrecimento, nós vamos conhecer agora a história da Lívia. Ela procurou a nutrição funcional em busca de perder peso, mas ganhou outras vantagens. Veja só. O dia começa colorido na casa da Lívia. Um suco amarelo, que eu chamo. Às vezes amarelo, verde ou vermelho. O suco com linhaça e colágeno é o primeiro alimento funcional do dia. Em seguida, uma panqueca de tapioca, aveia e banana. Assim é o café da manhã dela há cerca de 3 anos. Na verdade, eu comecei a nutrição funcional porque eu comecei a ter uma certa dificuldade para emagrecer, eu não entendia o que estava acontecendo, eu busquei a nutricionista e junto com isso ela me ajudou muito porque eu descobri que eu tinha algumas alterações e algumas carências de nutrientes, algum mau funcionamento do meu organismo que eu nunca imaginei que eu tivesse. Já tinha passado até por alguns médicos e eles não souberam detectar ao certo o que era. Aqui na cozinha até que dá para encarar bem os alimentos da nutrição funcional, mas não é só isso. O exercício também é muito importante, mas na academia eu não dou conta. Já tô cansada e olha como a Lívia tá animada. Como eu gosto muito de praticar atividade física, eu tô o tempo inteiro me mexendo, depois da dieta funcional, assim, eu comecei a nutrição funcional, eu passei a fazer com muito mais energia, assim, sabe? Então eu posso fazer muito exercício que eu vou estar sempre bem. Claro que quem pratica atividade física tem que ter uma dieta voltada para isso, diferente de uma pessoa que não pratica. Doente, eu não fico mais doente, assim. Então, por exemplo, gripe, resfriado, essas coisas assim, raramente eu tenho. Então, acho que disposição, eu durmo bem. Bailarina, fisioterapeuta e professora de educação física, o impulso que a alimentação dá é o ingrediente principal no dia a dia da Lívia. No balé me ajudou em termos de disposição, né? De conseguir ficar ensaiando e fazendo aulas por um período muito maior, comendo as coisas certas, assim. Na minha profissão me ajuda porque eu preciso ter disposição, não é uma profissão que eu fico sentadinha parada, preciso estar o tempo inteiro me articulando. Além de ser adepta da nutrição funcional, ela recomenda. Sempre indico a buscarem a nutricionista, a gente começa a conseguir detectar para ter um melhor resultado. A gente sabe que tem que ter uma combinação, né? Às vezes, mesmo na fisioterapia, uma pessoa que está com uma inflamação crônica, eu sei que se eu indicar para uma nutrição funcional, ela vai comer alimentos que são mais anti-inflamatórios, isso vai ajudar também a ela melhorar. Vanessa, a gente viu aí na matéria que para a Lívia foi bem importante essa reeducação alimentar para ter mais disposição. Além disso, tem um benefício estético também, fora a questão do emagrecimento, que era o objetivo primeiro aí dela? Sim, quando a Lívia começou o tratamento, havia uma inflamação na pele, né? Algumas acnes, e isso melhorou muito visivelmente. Então, tudo relacionando mesmo, buscando esse equilíbrio.
houve uma melhora significativa. E aí essa questão da disposição que ela comentou. É claro que, como ela disse, a princípio ela começou fazendo para perder peso, né? Mas você sempre vai tentar enxergar também o que não faz a pessoa perder peso, qual a dificuldade, porque a Lívia não era uma pessoa que se alimentava mal, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que acaba se alimentando muito mal, né? Com essa correria, os fast foods e tal. Mas a gente consegue perceber carências, desequilíbrios, às vezes um problema de absorção intestinal. Então, cada pessoa tem alguma coisa que vai gerar, por exemplo, no caso, um sobrepeso ou um problema de pele. Então, sempre tem uma relação muito significativa com o alimento. E durante essa entrevista, na matéria a gente não consegue ver, mas durante essa entrevista a Lívia acabou contando para a nossa repórter que ela também não sente mais necessidade de comer o que a gente chama de porcaria. Fast food, muito doce, produto industrializado, ela disse que perdeu essa vontade. Isso praticamente é um milagre, assim, você querer deixar de comer tanta bobagem, assim. Mas através da nutrição funcional é possível tentar diminuir um pouco essa ansiedade por comer esse tipo de produto? Sim, com certeza, né? Eu acho que quando você está equilibrado nutricionalmente falando, você não tem desejo por coisas que não fazem bem, né? A pessoa vai comer uma fritura, não vai se sentir bem. Vai comer um doce, vai ficar, às vezes tem uma dor de cabeça. Então acaba que ela vai se distanciando do alimento porque realmente não vai se sentir mais tão bem. Porque você passa a comer bem, você se sente muito bem, é muita diferença. Você tem disposição, você dorme legal, você faz uma atividade física de forma, né, mais ativa, mais disposta. E aí quando você passa a comer mal, digamos que você pega um fim de semana e se alimenta mal, toma muita bebida alcoólica ou come muita pizza, que seja, os fast foods, e você não se sente bem, então você começa a se distanciar, a chegar a esse ponto, como a Lívia mencionou aqui, e que se sente tão bem com alimentos, né, funcionais, alimentos saudáveis, que não tem vontade de ficar comendo porcaria, né? E a Lívia, ela já é adulta, mas também existe um acompanhamento de nutrição funcional para adolescentes, crianças, pessoas na terceira idade, Vanessa? Com certeza, a nutrição funcional é para todo mundo, para todas as idades. E quanto mais cedo, melhor. Então, para as crianças, se começar a ensinar a comer de pequenininho, com certeza o resultado vai ser bem melhor. Vanessa, obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, esclarecendo todas as dúvidas. E se você quiser tirar dúvidas sobre nutrição funcional, acesse o site que aparece na sua tela. Nele você também pode encontrar indicações de onde encontrar profissionais dessa área na sua região. O Ponto de Encontro de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Acompanhe essas e outras produções da TV PUC no site que também aparece na sua tela. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.